Amém, queridos? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Abacuque, lá no profeta Abacuque. Existe, ele é real. A gente vai dar continuidade aqui na nossa série. Nossa série de mensagens. Profeta Abacuque, lá no final do Antigo Testamento. Semana passada eu não estava aqui porque estive no Amazonas com a Maria Eugênia. Fui pregar no acampamento lá e foi muito gostoso. A gente foi pregar na Igreja Presbiteriana de Manaus. Pegamos jacaré na mão lá, enrolamos sucuri no pescoço. Fez até cocô em mim, a cobra, de tanto medo que ela ficou. É verdade, gente. E é que os animais, eles têm, né, um sentido espiritual. Eles sabem quando eles estão mexendo com alguém que é importante. E foi muito gostoso, gente. Tem uns animais que não percebem nada. Achou aí? Ok. Senhor, eu quero orar por qualquer pessoa se sentindo sozinha nessa noite. Qualquer pessoa que entrou aqui realmente angustiada, sozinha, seca. Que o Senhor visite enquanto a gente olha para a Tua palavra e procura ouvir Sua voz, porque é isso que realmente pode mudar a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, o profeta Abacuque, ele vai acabar seguindo mais ou menos o rumo dos outros profetas, como a gente tem estudado, né? Então, ainda não aconteceu o exílio por completo, né? Mas o povo já está sendo assolado pela Babilônia, mas eles ainda não foram levados para a Babilônia. E Deus levanta, né, os profetas para poderem anunciar: não, vocês vão mesmo ser levados para o cativeiro, e para que vocês se arrependam e vocês se lembrem de quem eu sou e de quem vocês são. O profeta Abacuque, ele tem algumas coisas em comum com outros profetas, que é a mensagem de que não vai ter jeito mesmo, o exílio vai acontecer. A nação da Babilônia vai vir e vai conquistar Israel, e Israel vai ser levado como escravo. Mas Abacuque geralmente é famoso pelo final do seu livro, nos últimos versículos, né? Tem até uma música do Fernandinho, que eu não gosto nem uma música dele, mas essa música eu gosto, que é aquela assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Né? Todas as músicas têm o do Fernandinho. Então, o final de Abacuque tem essa parte. A gente vai chegar nessa parte, tá? Porque essa parte não é tão bonitinha quanto a gente acha que ela é. Né? Parece que assim, eu sou tão crente, mesmo que não venha grana. Não é muito bem assim o que ele está querendo dizer nesse final. Mas a gente vai chegar ali. Então, quando a gente olha para o livro de Abacuque, ele tem algumas divisões. Se você vê ali a partir do versículo 1, né, a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. A primeira parte de Abacuque é uma queixa de Abacuque. Então, ele chega e ele começa a interceder diante de Deus, né, uma intercessão, meio reclamação misturada ali,
Senhor, até quando eu vou pedir socorro? Olha a violência, olha como a cidade está, olha como o povo está sendo assolado. Né? Verso 2, violência por toda parte. Até quando eu vou ter que ver essas maldades para sempre? Verso 3, fala de destruição. Do verso 4, como que o povo esqueceu da lei. Quando ele fala da lei, é que o povo esqueceu da palavra. Abacuque faz a queixa e ele fala, Senhor, olha a violência na cidade, Senhor, o povo esqueceu da sua palavra. E aí Deus vem e responde a Abacuque a partir do versículo 5. E ele começa a falar que o juízo vai vir sim, e que embora os babilônios estejam assolando Israel, vai ter um momento em que Deus vai julgar os babilônios também. Porque Israel tem uma grande indignação, né? Deus, nós somos o povo escolhido, por que os babilônios estão vindo e estão nos vencendo? E a palavra de Deus é que eles estão vencendo vocês porque eu escolhi eles para vencer vocês. Porque através da derrota de vocês, que vocês vão perder a guerra para os babilônios e vão virar escravos dos babilônios, eu vou mexer no coração de vocês. E o povo diz, não, mas nós somos o povo escolhido. E aí Deus fala, não, mas os babilônios vão vir escravizar vocês porque vocês precisam ser disciplinados, vocês vão ter que passar por esse processo. Mas quando eles queixam bastante essa questão dos babilônios, poxa Deus, mas nós somos Israel, os babilônios não são. Deus fala, não, fica tranquilo, eles também vão ser julgados, mas não é agora. Agora é a vez de vocês. Sabe quando o filho é corrigido, ele fala, mas ele também. Aí Deus fala, não, não adianta, agora é a sua vez. Depois eles, mas agora é a sua vez. Você não vai conseguir escapar. E aí no versículo 5 até o versículo 11, Deus dá uma resposta. E aí depois Abacuque de novo, do versículo 12 em diante, ele chega diante de Deus e ele se queixa do Senhor. Como é que está escrito em negrito aí na Bíblia de vocês, no verso 12? A intercessão do profeta, ok. A segunda queixa de Abacuque, a minha também está desse jeito. Então ele vai e ele se queixa de novo. E aí, gente, no capítulo 2 acontece uma coisa incrível, que eu acho lindo, acho maravilhoso. Eu vou dar uma explicada no livro e aí eu vou trazer algumas lições para nós, tá bom? Versículo 1, NVT. Subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará a minha queixa? Abacuque intercede, Deus responde, ele intercede de novo, Deus fala com ele, mas assim, Deus não, parece que assim, está faltando ainda, Deus, você ainda não clareou para mim. Aí o que ele fala? Eu vou arranjar um lugar quietinho, e eu vou ficar lá, capítulo 2, verso 1, eu vou ficar de guarda, eu vou ficar vigiando, e eu vou esperar ouvir o que Deus diz. E aí Deus visita Abacuque no verso 2, está assim, então o Senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. E aí Deus começa a dar uma visão do que vai acontecer com o povo. No meio dessa visão, eu vou resumir, o resumo da visão é, Babilônia vai ser destruída. Esse é o resumo da visão. Babilônia vai ser destruída, toda violência, toda iniquidade, as bebedices, elas vão ser julgadas. Mas no meio de tudo isso, Deus deixa uma palavra de esperança no versículo 4. Olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus, ou o justo viverá por fé. Você vê que a palavra, a segunda resposta de Deus, a segunda queixa de Deus, a segunda resposta de Deus a Abacuque, ela faz bastante menção à cidade. Se você olhar no verso 8, minha versão vai dizer assim, saquearam muitas nações, os babilônios. Agora todos os sobreviventes os saquearão. Cometeram homicídio nos campos e encheram as cidades de violência. Verso 11, as pedras das paredes clamam contra vocês, e as vigas dos telhados também se queixam. 12, que aflição espera vocês que constroem cidades, com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção. Verso 15 fala de bebedice. Sonda aí seu coração para ver como é que está. Que aflição espera vocês que dão bebidas a seus companheiros. Vocês os obrigam a se embriagar e depois se alegram. Maldosos, quando eles ficam nus e envergonhados. Em breve, porém, será a sua vez de serem humilhados. Venham, bebam e fiquem despidos e expostos. Bebam do cálice do Senhor, e toda a sua glória será transformada em desonra.
Está aqui, gente, uma palavra específica para quem ama bebida, quem ama o álcool. Deus está falando, então tá bom, você gosta de encher a cara e fazer os outros encherem a cara, vai ter um momento em que agora você vai receber a recompensa de disciplina por causa disso. É uma reprovação clara do abuso do álcool. Verso 17, ele continua a falar da cidade. Derrubaram as florestas do Líbano, agora vocês serão derrubados. Destruíram os animais selvagens, agora o terror deles virá sobre vocês. Cometeram homicídio nos campos e encheram as cidades de violência. Aí no capítulo 3, fala da vingança do Senhor. Que Deus de fato vai vir e ele vai julgar Babilônia. E aí o capítulo 3, gente, tem umas descrições incríveis acerca de Deus. Como por exemplo, o verso 3. Vejo Deus atravessar os desertos, vindo de Edom. O santo vem do monte Parã. Seu esplendor envolve os céus e a terra se enche de seu louvor. Sua vinda é radiante como o nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos, onde está escondido o seu poder. A peste marcha adiante dele e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Deles são os caminhos eternos. Glória a Deus. Verso 12 é a palavra de esperança para o povo. Marchaste pela terra com ira e furioso pisaste as nações. Saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos e os descobriste até os ossos. Ok. Então, Deus vai vir e ele vai julgar a Babilônia mesmo. Então, Abacuque faz as queixas, Deus responde. Ele faz uma queixa e Deus dá uma resposta mais extensa, condenando toda a maldade da cidade, especificamente como que, em detrimento da construção e do desenvolvimento da cidade, a iniquidade aconteceu, as pessoas foram subjugadas, fala assim que algumas paredes foram construídas com sangue de pessoas, e fala da imoralidade da cidade. Eu não vou pregar sobre isso hoje, porque Deus colocou outra coisa no meu coração. Eu preparei 2 sermões em cima desse texto, mas hoje veio um outro sermão, então eu vou passar por cima rapidamente do primeiro, e o primeiro é como o Abacuque tem uma mensagem para nós acerca da nossa cidade, porque ele fala muito sobre como a cidade foi construída em cima da iniquidade, e fala que Deus vai vir e ele vai vingar a injustiça, e ele vai julgar a cidade, e que ele vai vir para quê? Resgatar os ungidos dele, os servos dele, os escolhidos e amados que estão dentro da cidade da Babilônia. Então Deus vai vir trazer juízo para a cidade. Por quê? Porque o povo de Israel está sofrendo, porque ele está sendo subjugado pelos pecadores. Então Abacuque queixa por isso. Senhor, olha aqui, a gente está sofrendo, porque nós somos teu povo, mas o povo da Babilônia está fazendo mal para nós, estamos sendo escravizados, nós estamos sofrendo com a violência dos ímpios, nós estamos sofrendo por causa da imoralidade dos ímpios. Senhor, o Senhor não vai fazer nada com a gente, a tua igreja está sofrendo por causa dos ímpios. E aí Deus responde, e ele faz uma descrição do pecado do povo, e ele fala que ele vai vir dessa maneira esplendorosa, e ele vai resgatar o seu povo ungido, e ele vai trazer juízo sobre a Babilônia. Mas não é só isso, aí tem a palavra do final, e a palavra do final começa lá no verso 14, Abacuque 3,14. Com tuas armas destruíste o líder dos que avançaram como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Manchaste o mar com teus cavalos, e as águas poderosas se agitaram. Mas olha o verso 16, queridos, preste bem atenção. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e tremi de temor. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. E aí ele fala essa parte. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Amém? O que Deus está fazendo com Abacuque é, Abacuque, você intercedeu, e aí você parou para ouvir o que eu tenho para dizer. Então nós vamos fazer o seguinte, já que você intercedeu, é para você que eu vou dar a resposta. Só que quando Deus vai responder a Abacuque, ele fala,
essa resposta não é só para você. Essa resposta é para a cidade toda. Então você vai escrever isso em tabletes, em uma placa, e você vai colocar num outdoor. E esse outdoor, você vai resumir numa frase, você vai desenhar, você vai escrever isso, você vai registrar isso numa placa bem grande, de maneira que até quem passar correndo na rua vai conseguir ler o que está escrito, vai conseguir entender o que você está registrando nas placas. Vocês entenderam isso, gente? Isso diz para nós qual é o nosso papel. Quando a gente intercede para que Deus faça alguma coisa pela nossa cidade. Deus fala, ok, não é para você dizer para as pessoas só que você está orando por elas, é para você trazer alguma coisa para elas. Então eu vou dizer o que é para você dizer para a cidade. E você escreve isso nas tábuas. E ele faz isso. E qual que é a mensagem? A mensagem é, Deus vai trazer juízo contra a Babilônia, mas o justo vai sobreviver ao juízo de Deus pela fé. E ele vai viver pela fé. Nesse contexto, o que significa o justo viver por fé é, o juízo vai vir sobre toda a Babilônia, sobre todo o povo inimigo de Deus. O juízo vai vir, mas dá para sobreviver. Pela fé. Pela fé, a gente vai ser livre do juízo de Deus que vai ser derramado. No Novo Testamento, Paulo vai usar esse texto 2 vezes, pelo menos, nas cartas dele, para poder falar sobre como isso é uma sombra da salvação que nós podemos ter, do juízo eterno. Se pela fé nós confiarmos no Senhor. Amém? Ok. Está compreendido, Abacuque? Ok, eu quero tirar algumas lições para nós aqui, que provavelmente não passaram pela sua cabeça. E o que eu quero meditar com você nessa noite aqui, em cima de Abacuque, é a respeito de comunicação nos relacionamentos. Como a gente precisa aprender a se comunicar e como a gente precisa melhorar a nossa comunicação nos relacionamentos que a gente tem dentro de casa, com as pessoas fora de casa, na igreja, no ambiente de trabalho. Como a gente precisa melhorar, como a gente seleciona as coisas que a gente decide compartilhar e falar e dizer. E quando eu olho para Abacuque, a primeira coisa que eu vejo é que aquilo que a gente sente, a gente pensa, a gente precisa aprender a falar, porque é isso que leva Abacuque para interceder. Abacuque está sentindo, ele está pensando algumas coisas, Deus, o Senhor não vai fazer nada, né? Igual em alguns salmos, esse tom de Senhor, você não vai fazer nada, olha como é que a gente está aqui. E eu aprendo a comunicação com Abacuque, e a primeira coisa que eu penso, que vem na minha mente é, aquilo que eu sinto e que eu penso, eu preciso falar. A gente precisa aprender a falar. Mas Abacuque faz isso privado, no ambiente privado, ele vai falar com Deus. Ele está indignado com Deus, ele está bravo com Deus, ele está inquieto, e ele vai se queixar, mas ele não se queixa de Deus para as pessoas. Ele se queixa de Deus para Deus. E sobre comunicação, a gente precisa aprender a identificar as coisas que a gente não fala em público. A gente precisa identificar as coisas que a gente fala só com as pessoas. E a queixa é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer no ambiente privado. As coisas que a gente sente e pensa, a gente precisa filtrar muito bem antes de falar elas. E eu nunca vou esquecer, uns 10 anos atrás, eu assistindo o Poderoso Chefão. Porque o Poderoso Chefão, ele fala assim para um rapaz, a gente não fala para quem não é da nossa família aquilo que a gente pensa. A gente não fala aquilo que a gente pensa para quem não é da nossa família. E esse negócio nunca saiu de mim. Pensei, caramba, o cara... É verdade. A gente precisa cuidar com as coisas que a gente diz, porque nem todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas têm a capacidade de discernir o nosso coração, nas frases que a gente constrói e nas coisas que a gente fala. Então, quando eu penso nesse primeiro momento de comunicação de Abacuque chega e ele tem uma queixa, ele tem uma indignação, ele tem um clamor, ele tem um desabafo sincero, que é um sentimento que vai passar. E ele sabe o que ele tem que fazer com isso. Ele vai falar com Deus. Porque aquilo que a gente faz em público, as pessoas não esquecem. E às vezes elas não entendem. Mas aquilo que a gente chega diante de Deus, Ele é infinitamente misericordioso para compreender. Então, quando você está indignado com Deus, deixa eu dar uma dica para você. Fale com Ele. E não com as pessoas.
Quando você está morrendo de raiva de alguém, primeiro você fala com ele e não com as pessoas. A comunicação ela tem que passar por um processo particular de filtro, onde você abre o seu coração. E a nossa vida de oração ela tem esse papel de nos ajudar com isso. Quando a gente para de orar, a gente começa a falar coisas que não deve por aí. A gente perde um pouco o filtro. O segundo movimento de Abacuque é que depois de falar, a gente escuta. E na comunicação com as pessoas também é assim. A gente pode falar, se você tem alguma coisa para resolver com alguém, particularmente, vamos conversar, particular. Eu vou falar com você. Ok, vai desabafar? Fala. Depois, escuta. E é o movimento dele. O que a gente tem que fazer para isso? A gente tem que aprender a silenciar. A gente tem que aprender a ouvir, ficar quieto, a receber. A leitura bíblica, no âmbito espiritual, a leitura bíblica ela é um movimento desse. Quando eu chego e eu quero ouvir o que Deus tem para dizer comigo. O que Deus tem para falar no meu coração? A leitura bíblica, ela tem essa função. Ela é o momento em que a gente para ouvir Deus através dos nossos olhos. Esses tempos atrás, eu amo o Lucas. E a gente tem crescido muito no nosso relacionamento, na nossa amizade e no meu pastoreio com ele, porque ele não tem problema nenhum de ser minha ovelha, de ser meu discípulo, de ser meu presbítero, de ser meu irmão. Porque ele é bom, não é porque eu sou bom, mas é porque ele é muito bom. Ele é um doce. E de tempos em tempos a gente tem aprendido a abrir o jogo. E mais ou menos um mês atrás, estava lá na casa do meu pai, né? E aí o Lucas foi lá tem um tempo. E aí nós sentamos na mesa. E aí o Lucas tinha um relatório para me passar de uma avaliação que ele tinha feito de alguns comportamentos meus. E, Arthur, eu preciso conversar com você, Arthur. Preciso falar algumas coisas que eu venho pensando. Então, lá vem. É assim, né, Lucas? Tem Shinhan. E aí o Lucas, por 40 minutos, ele descreveu várias situações em que todas elas ele falou, você é egoísta. Você só faz o que você quer. Você não ouve as pessoas. Você é egoísta. Olha, porque quando você faz isso, você é egoísta. Porque quando você atrasa para o Uber que chegou aqui para te buscar e você pensa assim, não, mas não tem problema atrasar, você está sendo egoísta, você não está pensando no profissional. E aí ele fez uma lista de coisas que demonstravam o meu egoísmo. E aí eu vi e falei, nossa, cara, eu entendo exatamente o que você está dizendo, eu acho que é tudo verdade. Deus está ministrando no meu coração e eu estou processando isso nos últimos tempos. E aí a gente teve uma conversa lá que durou mais um tempo, né, que foi muito boa. E a gente sempre tem algumas conversas assim. E no lance da comunicação, né, interpessoal, eu acredito que a gente precisa aprender a se abrir para receber as coisas. Porque a nossa vontade é só que a gente seja ouvido. E eu vou falar um pouco disso daqui a pouco, sobre como a gente, né, valoriza a liberdade de expressão no nosso tempo, mas como que a gente não valoriza nada a ouvir. A gente quer que todo mundo fale, mas a gente não quer ouvir ninguém. E é meio controverso, porque todo mundo tem direito à voz, mas você não quer parar para ouvir as pessoas não, porque você está de saco cheio de todo mundo. Então, eu vejo em Abacuque que ele chega e ele desabafa com Deus. Porque você imagina Deus na segunda pessoa, imagina Jesus. Então, é uma pessoa, e aí Abacuque é uma pessoa. Chega, porque olha só, você não está fazendo nada, está tudo destruído aqui, porque... Imagina, a intercessão ela é uma coisa geralmente fervorosa, né? É um caloroso, é um choro, é um grito. Deus! E aí aquela coisa. Então você imagina Jesus na frente de Abacuque fisicamente. Você não faz nada, olha aqui essa cidade, olha esses problemas. E aí ele, então, posso falar agora, então? Já chorou, já gritou? Clamou? Ok, minha vez. Eu acho bom, porque quando a gente, né, faz um drama assim, eu não estou falando num sentido negativo, estou falando o nosso drama da intercessão, né? A intercessão é dramática. Quando a gente vive o drama da intercessão, do clamor, parece que a nossa mensagem
ela entra dentro de nós mesmos, dentro do nosso coração. Parece que a gente, parece que dá uma aliviada. E aí, então, Jesus, né, pega, então eu vou falar agora com você. E aí ele faz mais um momento de clamor, e aí agora ele tem que parar. O que me deixa muito impressionado é o versículo 1 do capítulo 2. Porque depois que ele intercede, ele fala assim, eu já intercedi, mas agora o que eu vou fazer? Eu vou para um lugar quieto e eu vou ficar vigiando para esperar Deus falar comigo alguma coisa. E uma falha muito grande da nossa vida de oração é que a gente às vezes joga as coisas para Deus, mas a gente não sabe ficar quieto. E pensar, Senhor, agora eu estou esperando você me dizer alguma coisa, me trazer alguma coisa. Então a gente tem sempre muita coisa para entregar para Deus, e para clamar, e para falar, e para lamentar. Mas a intercessão, ela precisa ser construída junto com assim, agora eu vou vir aqui só para ficar de boa, tá bom, Deus? E eu vou esperar as respostas de todas as coisas que eu fiquei me queixando para você. E Abacuque faz isso. E aí, gente, o que eu acho que é incrível aqui, quando Abacuque faz isso, Deus visita ele. Quando ele se dispõe a ouvir, o que acontece? Deus fala assim, eu vou te falar algo, mas eu vou te falar algo porque você parou para ouvir o que eu tenho para dizer, que é tão importante que eu quero que você escreva, que você coloque numa placa. Para mim isso fala claramente assim, os meus lamentos eu não escrevo. As minhas queixas, o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, eu não escrevo. Pode escrever no seu diário, mas o escrever simboliza registrar. O que eu sinto não é o que eu divulgo. O que eu sinto, o que eu penso, o que está dentro de mim, o que arde dentro de mim, não é o que eu divulgo, não é o que eu replico. Eu levo isso para Deus, mas o que eu escrevo, o que eu registro, o que eu coloco para todo mundo é o que Deus diz, o que Deus sente, o que Ele pensa, não o que eu sinto. Então, a gente pode falar de liberdade de expressão, de valorizar a opinião das pessoas, mas a bandeira que a gente levanta não é da opinião das pessoas, mas é da opinião de Deus em resposta ao que a gente está colocando. A gente não pode canonizar a liberdade de expressão, não é porque é liberdade de expressão que é canônico, não. A gente valoriza, é o que a pessoa fala, todo mundo tem que falar, todo mundo tem que ter voz hoje, né? A moda hoje é essa. Tem que ser empoderado. Ok, até certo ponto, porque a gente está falando de empoderar pessoas caídas, que podem falar mentiras. O que a gente tem que empoderar de verdade, em última instância, é isso aqui, ó. É essa palavra aqui. Vamos empoderar Deus. Vamos empoderar as Escrituras. Vamos ouvir as pessoas? Vamos empoderar. Se empoderar significa a sua dor tem espaço, o seu direito tem espaço, ok. Mas empoderar dá poder. Gente, dar poder é uma coisa muito séria. Dá poder para alguém. Mas o que Abacuque faz? Ele dá poder porque Deus diz. Ele não registra o que ele está sentindo, o que ele está reclamando. Ele não bota numa placa gigante assim, ó, eu estou de cara com Deus. Tem gente que gosta de fazer isso nas redes sociais. Meu, isso é... Como que fala? Insábio. É imprudente. Cara, eu vivo crises todas as semanas, você vive crise todas as semanas. Mas as minhas crises, por si só, elas não solucionam nada. Elas são só crises. São só sentimentos meus, de um cara caído que está em crise porque ele não compreende a mente de Deus. Tem espaço. Eu preciso aprender que Deus me ouve e que eu tenho que... cara, eu preciso entender isso. Eu preciso entender que eu posso chegar diante do trono de Deus ousadamente para lamentar e reclamar de um monte de coisa, porque Ele é misericordioso e Ele consegue lidar com isso. Mas eu ficar reclamando para o mundo da minha vida não soluciona, não resolve a vida de ninguém. Isso não é a resposta do mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? Vou dizer de novo, vamos lá. Eu quero construir algo que possa ajudar a gente, no tempo que a gente vive hoje. Você vem... Pronto, fácil, obrigado. Você vem aqui
porque você quer ouvir uma voz só. Se a gente falasse assim, gente, o nosso culto agora ele vai ser diferente. A gente vai chegar aqui no domingo e cada um de nós vai ter meia hora para falar o que pensa. Você vai continuar vindo aqui? Assim até o fim do ano que vem. Todos os domingos, cada um vai ter meia hora para falar o que pensa. Você vai continuar vindo? Não. Por quê? Porque a igreja está fundada na palavra de Deus. E a gente vem aqui porque a gente quer ouvir o que Deus tem para dizer. Porque a gente sabe o quê? Deus conhece os pensamentos dos homens e sabe que eles são pensamentos vãos. É o que o profeta disse. E a gente sabe que o que muda a minha vida é o quê? É o que a palavra diz. A gente precisa criar um ambiente, sim, de liberdade, de vulnerabilidade, de sinceridade, mas entender que isso não é a resolução dos problemas ou das crises. Porque eu posso chegar lá e assim, eu tô indignado com tudo, então eu vou chegar, eu vou rasgar o verbo mesmo, eu vou falar tudo. Ok, você rasgou o verbo, e daí? A gente não crê que a terapia é a salvação do homem. Senão, vamos trocar as cadeiras por divã. Aí a gente senta, fica no divã e pá. Tá, mas entende a diferença? Eu não sou contra psicólogo, vocês sabem disso, de jeito nenhum. Eu sou a favor da palavra de Deus em primeiro lugar. E às vezes tem gente que precisa ir no psicólogo porque não consegue colocar para fora as coisas. Não tem problema nenhum com isso. Mas o psicólogo não prega para você. Assim. Deixa essa parte. Não é 8 ou 80, mas se eu trocar o culto comunitário pela terapia, não vai resolver. Vocês estão me entendendo em nome de Jesus? De novo, não sou contra nada, não sou contra desabafo, não sou contra nada disso. Eu só estou querendo dizer, o que a gente dá mais valor? É o que eu tenho para dizer para você ou o que Deus tem para dizer para você? Na comunicação, isso também precisa importar para nós, porque às vezes a gente pensa que comunicação é eu só dizer o que eu penso, ou só ouvir você. Mas nos nossos relacionamentos, quando a gente fala assim, a gente vai se comunicar, ok, eu tenho coisas para dizer, e é importante que você me ouça. Na amizade, no pastoreio, no relacionamento, no nosso relacionamento, eu e a Maria, com a minha família, né? Às vezes a gente começa a ter algumas conversas, e hoje mesmo eu falei, eu estou assim, eu estou assado, eu estou desse jeito daquele. E aí, começou a ficar um clima tenso assim, e aí, você já passou por isso? Que aí a conversa parece que ela fica uma coisa assim, que onde é que nós vamos chegar? Nós não vamos chegar em lugar nenhum. Hoje fui eu que comecei. E aí eu falei, desculpa, nada a ver com o que eu estou falando, vamos orar, sério, vamos orar porque eu estou com um monte de coisa aqui dentro de mim, só que isso não vai chegar em lugar nenhum, eu sei. Vamos fazer o seguinte, ficar falando aqui não vai resolver, velho. Vamos orar? Aí chorei meia hora no colo dela, assim. Então, quando a gente fala de comunicação nos nossos relacionamentos, a gente tem a obrigação de incluir, presta atenção, a gente tem a obrigação de, em primeiro lugar, sinceridade, falar o que a gente pensa, o que a gente sente. Segundo lugar, ouvir as pessoas. Mas em terceiro lugar, escrever em letras garrafais para as pessoas o que Deus tem para dizer acerca daquele assunto que a gente está tratando. Como cristãos, nós não podemos viver a nossa vida e os nossos relacionamentos só falando, isso é o que eu penso, isso é o que você pensa. Isso é apostasia. Não interessa o que a gente pensa em última instância, interessa o que a palavra de Deus diz para nós. Só que, para nós, gente, isso é muito difícil hoje. Porque a gente está secularizado. Porque parece que o que importa é eu falar o que eu penso e só. Mas não é isso que importa, principalmente para nós. Isso é uma parte do que é importante para relações saudáveis e para uma comunidade saudável, onde eu ouço você me escuta. Mas o que importa é que antes de tudo acabar, a gente sabe o que Deus falou acerca daquilo. Só que a gente precisa vencer a insegurança. A gente precisa vencer o medo. Para a gente poder, nos nossos relacionamentos,
pegar e falar assim, mas a Bíblia fala isso, sem medo de, você é o religiosão então agora. Você vai querer falar da Bíblia agora. Porque o que Abacuque registra numa placa e coloca, gente, não é uma placa da igreja, viu? Ele não fala, escreve uma placa e bota lá dentro do templo. Essa é uma placa para a cidade. O que Deus está falando com Abacuque o que eu vou dizer para você, porque você me buscou, é para você rasgar para todo mundo. Você pode botar lá, Abacuque 2. Para todo mundo saber quem é o autor daquela frase. Eu estou dizendo que Deus está dizendo isso. Ele se apropria da palavra. Ele se apropria da palavra. Porque quando a gente tem alguma coisa para resolver com as pessoas, a gente não pode cair na armadilha de essa é a minha opinião contra a sua opinião. Isso é uma armadilha de Satanás, cara. Quando a gente tem alguma coisa para resolver com alguém isso é o que a Bíblia diz. A minha opinião é essa, a minha opinião é aquela. Não, isso é o que a Bíblia diz. E aí, acaba a discussão. Amém? Vocês estão acompanhando, gente? Eu quero ler alguns textos com vocês. Nesses textos que eu quero ler com vocês, eu quero que a gente reflita uma coisa. Embora todos nós tenhamos liberdade de expressão e seja importante a gente dar a nossa opinião, presta atenção. A nós cabe fazer da Bíblia um espelho para a gente olhar dentro do nosso coração e identificar o que vale a pena a gente dizer ou não. Isso é um exercício individual. Todo mundo aqui pode falar o que quiser, conforme o ambiente que for permitido. Tipo, se você quiser começar a falar agora, você não pode, porque agora não é hora disso. Então, conforme o ambiente que você está, você pode falar o que você quiser para quem você quiser. Você é livre, aí, perante a lei, tudo é lícito para você, mas nem tudo vai te edificar. Agora, é seu papel olhar para as Escrituras e fazer dela um espelho para olhar dentro de você e você mesmo pensar o que vale a pena você dizer ou não. Para você não falar porque simplesmente você é livre para falar, porque isso não é sábio. Então eu quero ler alguns textos com vocês. Provérbios 21. Provérbios 21, a gente vai ler primeiro o verso 9. Provérbios 21, 9. Quem encontrou pode ler para nós em voz alta. Obrigado, moto, por ter passado. Deus abençoe esta moto. De novo, por favor, pai. Agora o verso 19. Gente, está tudo certo entre mim e a Maria. Não, tá tudo, relaxa. Tudo que a gente tem que resolver, a gente resolve pessoalmente. A gente faz o que o primeiro ponto eu falei, a sinceridade no privado. Relaxa. Né, amor? Tá tudo bem? Nenhuma indireta. Então, o primeiro é melhor morar debaixo da ponte do que com a mulher rixosa. E o outro é melhor morar no deserto, é isso? Do que com a mulher rixosa. Rixosa é reclamona, tá? Se você não entende, é uma briguenta, chata, xarope. Capítulo 27, verso 15. Quem achou pode ler. É porque Salomão teve várias, então é por isso que ele fala.
Mas homem pode ser tão reclamão quanto mulher, tá? Então é pior que goteira, né? Então, deixa eu dizer uma coisa. Vamos pegar esse texto. Mulher, você é livre para falar o que você quiser. Se você quiser continuar casada, não fale tudo o que você quiser. Porque o texto fala que é melhor você estar no deserto ou debaixo da ponte, ok? O que o texto está dizendo é, você pode dizer o que você quiser, mas você quer ser uma pessoa que é desagradável porque você fala tudo o que você quer? Eu não estou falando para a mulher, eu usei esse texto, estou falando para todos nós. Tem um outro texto de Provérbios. Aproveitar que vocês estão em Provérbios aí. Capítulo 18, verso 2. Quem pode ler? Beleza, você quer falar tudo o que você pensa, o que você sente, em todo lugar. Você acha que você é um apologeta, sei lá, que está de plantão? Isso é burrice. A gente precisa pensar no que a gente diz. Você pode pensar que essa analogia que eu estou fazendo ela é muito distante, mas é porque, para mim, ela está fazendo muito sentido. Como que Abacuque intercede no interior e o que ele escreve na placa não é o que ele sentia, mas é o que Deus falou para ele. Eu vou levantar a placa não do que eu sinto, eu vou levantar a placa do que Deus diz. Abacuque ensina para nós que não é sábio eu erguer a bandeira das minhas dores. Não é sábio eu fazer das minhas dores a minha bandeira. Qual que é a minha bandeira? São as minhas dores. Eu só sei falar das minhas dores. A minha bandeira é a minha dor. A minha placa não é a minha dor, a minha placa não é a minha queixa, a minha placa não é a minha crise. A minha placa é a palavra de Deus. As crises que nós vemos na nossa vida, elas são uma parte de um momento da nossa relação com Deus para as coisas que Ele constrói em nós. Mas elas não podem ser a nossa bandeira. A minha bandeira não é a minha dor. A minha bandeira é o que Deus diz. A placa que eu quero carregar é a palavra de Deus. Porque senão a gente se torna, segundo esses textos e esse de Provérbios, a gente se torna aquela pessoa assim que a gente mal conheceu alguém e a gente já quer falar tudo que a gente faz da vida. Eu faço isso, eu estudo aquilo, eu tenho um ministério assim, eu sou esse, eu sou aquilo. Porque a minha placa é o quê? A minha placa é o que eu faço, o que eu sinto, o que eu carrego. Eu represento a mim mesmo. Paulo fala que ele não é embaixador dele mesmo. Onde eu chego, eu sou embaixador dele, eu não sou embaixador de mim. E tem uma hora em Coríntios que ele fala assim, eu vou ficar agora recomendando a mim mesmo para vocês de novo. Eu tenho que ficar de novo falando de quanto eu sou bom para vocês ouvirem o que eu estou dizendo, porque eu sou apóstolo. Só tem Coríntios onde Paulo passa as credenciais de apóstolo daquele jeito extenso, que ele começa a falar assim, olha como eu sou apóstolo, eu fui apedrejado, eu fui espancado, eu fui isso, eu fui aquilo. E aí chega uma hora que ele fala assim, mesmo com todo o meu histórico, meu testemunho de caminhada com o Senhor, vocês não me ouvem? Eu não vou ficar falando tudo de novo. Por quê? Porque ele fala, para mim viver é Cristo, a minha bandeira não sou eu mesmo. O que eu falo não é de mim. Eu posso ter essa opção de viver a minha vida para falar das minhas dores. Ou aprender qual é o ambiente em que eu trato elas. E entender que algumas crises, gente, para mim, eu acho que isso é mais gritante. Como uma figura minimamente pública. Vocês, meu público. Eu preciso deixar crises dentro do meu quarto.
Esse princípio é gritante para a figura pública. Não só eu, mas não só pastores grandes, mas figuras de autoridade. Há conflitos e há coisas que as pessoas vivem que, se fosse exposto para as pessoas, a maioria das pessoas não iam compreender. Então, o que eu preciso aprender a fazer? Eu preciso aprender a viver minhas coisas num ambiente particular. Isso não é ser duas caras. Isso não é viver com uma máscara. Mas isso é ter sabedoria. Duas caras é quando eu nunca vivo o que precisa ser consertado dentro de mim. É quando eu nunca entro em contato com os meus podres, com a minha sujeira. Eu não me sinto duas caras. Eu não preciso falar as coisas que eu conversei com o Lucas, embora eu tenha dado aqui uma palhinha. Mas eu não sou duas caras. Por quê? Porque há coisas em mim que eu sei que elas estão erradas. E existe um momento delas serem tratadas, delas serem tocadas. E de eu expressar elas. Vocês estão me entendendo? Em nome de Jesus. Nós estamos falando aqui de discernir o que eu falo, com quem eu falo, que tipo de assunto. E que com as pessoas quando eu estou, o que eu sempre tenho que estar levantando a bandeira é da palavra. Porque a gente está vivendo uma sociedade onde tudo que as pessoas sabem fazer é gritar. Ai, a minha dor é essa, a minha dor é aquela, a minha dor é aquela, a minha dor é aquela. E daqui a pouco a gente está, assim, num barulho ensurdecedor. Tudo que a gente ouve é o grito delas. Sim, sim, vamos pegar Curitiba. Sim, tem muita dor, sim, tem muito grito. O resto do mundo tem muito mais. Mas só falar das dores e só falar dos gritos não soluciona. Na verdade, você vai perder esperança. Você só vai ver desgraça. E tem outra coisa, beleza, liberdade de expressão. Vamos se abrir, vamos empoderar, vamos dar voz para as pessoas. Calma, gente, cuidado, porque eu sou a favor das pessoas, mas, olha, tem gente que às vezes começa a falar as coisas, eu saio de perto, eu não quero ouvir, velho. Não quero ouvir maledicência, não quero ouvir murmuração. Você fala assim, cara, eu tenho uma dor, eu tenho um trauma, eu tenho alguma coisa que eu preciso trabalhar dentro de mim. Vamos sentar aqui, eu quero te ouvir. Agora, reclamação, velho, murmuração, eu saio, eu faço isso muitas vezes. Falar mal do eu saio, porque eu não quero empoderar toda a voz. Eu não quero empoderar todo tipo de conteúdo, todo tipo de discurso. Porque eu sei que isso vai destruir o meu ouvido em primeiro lugar e outras pessoas. Então, o espírito dessa mensagem, dessa noite é a gente sondar o nosso coração para a gente não pegar o fluxo daquilo que está todo mundo dizendo hoje. Vou dar um testemunho pessoal aqui. Provérbios 19, 22. Eu espero não fugir muito, mas vamos lá. Provérbios 19, 22. Quem pode ler alto para nós? Ok. Amor perene. Outra versão. Amor perene, misericórdia, né? Acho que é isso que quis. Perene. Outro motivo pelo qual a gente tem que pensar muito bem antes da gente erguer a bandeira da nossa dor. O que eu já estou dizendo que não é para a gente fazer, né? É que a gente pode descobrir depois de algum tempo que a gente aqui estava errado. Eu vou dizer por que eu estou falando disso. Esse texto aqui marcou meu coração num pequeno grupo do Shopping Cristal, que eu estava lá com o Matt. Quem conhece o Matt é um amigo que tinha um grupo de estudo lá no Shopping Cristal, na praça de alimentação, anos atrás. E eu simplesmente bati o olho nesse texto e eu falei, é o Matt esse cara aqui. Porque ele fala, o que torna um homem agradável é a sua misericórdia. E eu pensei, ele é legal porque ele é um cara
compreensivo. Esse texto faz sentido. Todo cara misericordioso é agradável. Cara doce. Você falha, ele não é iracundo com você. Ele até fala, mano, isso aqui está errado. Ou então, eu fiquei chateado. Mas ele é misericordioso com você. O que torna uma pessoa agradável é a misericórdia, é o que o texto fala. E tem um outro texto de Provérbios que diz o seguinte. Gente, vocês vão me entender. Que fala assim, o homem irado precisa sofrer o dano. Senão ele vai cometer de novo o mesmo erro. Eu vou achar aqui. Por favor. Provérbios 19:19. Está aí, ó, do ladinho. O homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Esse texto entrou na minha vida no começo da República. Porque eu acho que teve uma conversa específica que eu estava tendo com a Prisoca. E eu estava chorando para ela e falando assim, Pri, me sinto sozinho na igreja. Eu não sei o que, eu sou o pastor, mas olha isso. Aí a Prisoca, você quer ouvir a verdade? Vá falar com a Prisoca. Eu não lembro exatamente os detalhes, tá? Mas a conversa foi assim, Pri, e eu estava chorando mesmo. Você não sabe como o ministério é solitário. Aí ela, eu não tenho dó de você. Sabe por quê? As pessoas são assim porque você é assim. E tinha alguma coisa a ver com eu ser grosseiro com as pessoas. E ela falou, as pessoas não querem estar perto de você porque você é grosso. E aí você está reclamando que você é solitário? Não tenho dó de você. E assim, né? É verdade, eu acho. Esse texto começou a fazer sentido para mim. Porque ali Deus deixou claro para mim assim, cara, você é um cara grosseiro. Naquele tempo lá. Hoje eu não ouço Deus falando isso para mim, tá? É uma coisa daquele tempo. Talvez ele precisa falar, se ele precisa falar, ore por mim. Se você não sentir a dor que é ficar sozinho, você não vai mudar. Então, entenda uma coisa. As pessoas podem se afastar de você por causa da sua ira. E agora você se sente sozinho. Sente essa dor para entender que você tem que mudar o seu jeito. O que o texto fala é, o homem de ira tem que sofrer o dano da ira dele. Porque senão ele vai voltar a fazer as mesmas coisas. Isso é o quê? Se eu pego e decido fazer da minha bandeira a minha dor da solidão, eu vou ter razão ou não? Se eu decido e falo assim, agora eu vou lutar contra a solidão pastoral, eu ia ter razão na minha luta? Não, porque a culpa era minha mesmo. Vocês estão me entendendo, gente? Antes da gente levantar a bandeira da nossa dor, a gente precisa refletir muito e compreender o processo, porque às vezes não faz. A gente não tem razão na bandeira que a gente está levantando. Eu estou dizendo de novo, as coisas que às vezes a gente precisa comunicar em particular, a gente está acostumado a compartilhar em público, são as nossas dores, os nossos lamentos, e como se nós fôssemos pessoas que realmente fôssemos coitados, como se a gente realmente precisasse de alguma complacência. E muitas vezes a gente está comunicando uma coisa que não é totalmente verdadeira, porque a gente não viveu totalmente o processo para compreender aquela situação. Então, talvez a palavra aqui é, eu preciso selecionar o que eu vou dar voz dentro do meu coração. Eu preciso selecionar o que eu vou externalizar. Eu preciso pensar bem, antes de ter certeza, o que eu vou deixar todo mundo saber.
Amém? Para caminhar para o final, eu preciso falar algumas coisas, porque falando de comunicação, Deus tem me impelido a me comunicar mais e me posicionar. Eu não tenho uma posição nos mínimos detalhes acerca da exposição lá do Santander no Rio Grande do Sul. Mas eu queria fazer algumas considerações acerca da repercussão disso. Todo mundo sabe, né, que o Santander lá fez uma exposição e nessa exposição tiveram, me corrija se eu estiver errado, uns 200 quadros expostos. Dentre os 200, talvez, até onde eu sei, uns 15 ou 20. Tinham cenas de sexo explícito, tinham cenas de zoofilia, de pedofilia, tinha um Jesus como se fosse um macaco nos braços de Maria, um Jesus misturado com Shiva, e algumas coisas assim que soaram bem ofensivas. E isso repercutiu demais nas redes sociais, houve muita indignação, o Santander deve ter tido um prejuizaço, né? Porque só de uma denominação de igrejas históricas do Brasil, eu fiquei sabendo que a convenção da denominação começou a estimular todas as igrejas a retirarem a conta do Santander, de uma instituição religiosa. Então, o Santander, ele deu um tiro no pé, e aí, com toda a crítica, ele foi lá e retirou, né? E sobre isso que eu quero dizer algumas coisas, e eu não tenho uma resposta pronta, mas eu tenho algumas reflexões para você pensar. Hoje a gente teve um debate no almoço lá sobre o que é arte, e uma das funções da arte é expressar realmente. A arte expressa, e quando a gente olha para a exposição, pelo menos aqueles 20 quadros, que foi o que eu vi, eu não sei se os outros 180 eram do mesmo tipo, aquela exposição, ela representou várias coisas, e várias coisas que transgridem valores, e muitas pessoas da comunidade artística, né, se gabam de assim, a gente está quebrando o sistema, nós estamos transgredindo, saindo do enlatado, e já ouvi isso de artistas e colegas de artistas e pessoas que conhecem pessoas, e o orgulho de nós estamos saindo da bitolação. E foi realmente chocante aquilo, né? O Santander não foi muito inteligente, eu acho, porque ele acabou percebendo que não foi uma boa ideia, e ele reduziu o tempo da exposição, e ele terminou a exposição antes. Então, realmente, aquilo não estava alinhado com a ideia da instituição, senão eles não tinham removido. Então, eu não sei o que é pior, se é colocar ou tirar antes de acabar, né? Quer dizer, a instituição está meio perdida, não sabe direito o que faz. Mas aqueles quadros representaram opiniões de artistas, representaram, sim, realidades, representaram práticas sexuais, talvez um desejo de liberdade sexual, representaram uma visão espiritual de Cristo, que não é a nossa, uma busca por direito de não ver a religião ou a sexualidade como o status vê, ou como o cristianismo, porque o Brasil é um país cristão, né, na sua maioria. Para ser bem generoso, eu vou falar que foi isso, né? Eles só quiseram representar a opinião deles, não quiseram, vão ser bem generosos, não quiseram ofender ninguém, não quiseram causar nada, nem causar nada estranho. E tudo aquilo representou e expressou algo. Mas quando eu penso nisso, né, eu penso que às vezes a gente, falando de comunicação, a gente precisa pensar que, depois de tudo que eu falei, nem tudo aquilo que a gente pode dizer é aquilo que a gente deve dizer, embora a gente seja livre para dizer. E nem tudo aquilo que é arte, porque é arte, a gente deve consumir, simplesmente porque é arte. E aí, isso me fez pensar em algumas coisas que as Escrituras dizem, de maneira bem rasa, assim. Mas a primeira coisa que eu lembrei é, Deus não permite a gente fazer todo tipo de arte. Qual que é o segundo mandamento? Dos 10 mandamentos, qual que é o segundo?
O primeiro mandamento. Amar a Deus. Segundo? Escultura é uma arte. Você pode pensar, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque a gente está falando de comunicação. Então, a gente é livre, mas se a gente olhar para as Escrituras como comunicadores e pensar assim, o que a Bíblia diz a respeito das coisas que eu falo, que eu expresso, da bandeira que eu levanto, da placa que eu escrevo e da escultura que eu esculpo. A palavra de Deus, ela é para nós a fonte onde a gente vai ver o que a gente deve, o que a gente não deve, o que a gente pode, o que a gente não pode. E isso, presta atenção, gente, porque a escultura é arte, gente. Eu não acho que, sabe, toda escultura é pecado. Não é isso que eu acho. Mas, em tudo que a gente está fazendo, o que a gente está dizendo com a nossa boca, com a roupa que a gente está vestindo, com as coisas que a gente posta na rede social, com tudo, a gente está se expressando. E tudo isso precisa passar por um critério de avaliação. Porque eu sou uma das pessoas que vou falar assim, eu quero me vestir do jeito que eu quero, e eu quero usar a barba que eu quero, e eu quero usar a roupa que eu quero. Mas até essas coisas que são maneiras da gente se expressar, a própria Escritura tem uma instrução para nós, existem princípios na palavra. Então, o mundo é mundo, então o mundo vai pecar mesmo, o sistema caído vai. Isso não escandaliza a gente. Os caras estão lá, está tendo a imoralidade e tal. Beleza, é o mundo vai ser mundo até Jesus voltar. Ok? Agora, existem algumas coisas que a gente precisa filtrar. E existiram algumas imprudências lá no Santander, né? Porque eu acredito que crianças não poderiam ter acesso, eu realmente acredito nisso. Crianças não poderiam ter acesso àquele tipo de arte. Existe muita coisa para a gente refletir quando a gente olha para aquilo. Tem gente que tem pureza suficiente, né? Mas mesmo quem tem pureza, não é bom ficar muito tempo avaliando aquilo, porque a pureza vai embora. E tinha mais coisas para dizer, mas é isso que eu quero dizer. Que a gente precisa sondar e colocar sobre avaliação as bandeiras que a gente tem erguido e as maneiras como a gente tem se expressado, se comunicado. De novo, o que Deus fala para Abacuque colocar na placa coloca na placa o que eu falo. Ergue uma placa que diz o que eu falo. A gente pode ter nossas opiniões, sério, a gente pode ter as nossas opiniões, mas a placa que a gente ergue em público tem que ser sempre a palavra. De novo, eu não estou falando de ter vida dupla, eu estou falando de sabedoria e do nosso chamado. A gente não é chamado para dar nossa opinião, a gente é chamado para falar o que Deus diz sobre as coisas. Porque se a Bíblia serve para mim só quando eu estou no secreto, então para que ela serve? A Bíblia serve para mim para fazer minha devocional. E quando você sai de lá, ela serve para alguma coisa? Você expressa ela, você comunica ela? Ou não, eu não quero impor nada para ninguém. Mas Deus falou, escreve numa placa grande, para quem passar correndo conseguir entender o que eu estou dizendo, para a cidade inteira saber o que eu estou falando. Então, a gente tem essa responsabilidade de comunicar o que Deus está comunicando. Amém? Vamos orar, se coloca de pé. Tá. Nesse tempo que a gente vai orar, eu quero inclusive que a gente ore pelo Estevão. Quem conhece o Estevão, que faz um tempo que ele não vem na República, mas ele era da República há alguns anos, talvez 2 anos ele ainda estava aqui. A mãe dele faleceu hoje, ela teve Alzheimer, né? E aí ela foi para uma casa de cuidados, porque o Estevão acho que morava sozinho, depois foi morar com o tio, e sempre foi muito penoso para ele, né? Porque
ele sentia assim, não tem condição, como que eu vou cuidar da minha mãe sozinho? Ela, acho que estava com uns 60 anos, quase isso, ou menos até, né? Ela era muito nova, né? Uns 40 e poucos aí, quase 50. E aí ela teve Alzheimer e para ele sempre foi muito penoso, assim, isso. E ela foi para uma casa de cuidados, não tinha, né, isso era muito sofrido, e ela faleceu hoje. E o velório é no cemitério do Água Verde. Então, se a gente puder fazer o Capela 2, se a gente puder fazer um movimento para ir para lá, vai ter cantina agora, né? Mas fica tranquilo, dá tempo de ir na cantina e ir lá no velório, porque o velório começou agora, acho que umas 7 da noite, 6h30, 7 da noite. Então, eu vou para lá, outras pessoas vão para lá também, mas fica tranquilo, vamos na cantina lá, comer, ter um tempo, e aí a gente, quem puder ir lá no cemitério Água Verde, ok? Ficou claro, gente? A comunicação, o que a gente... Talvez eu me comuniquei mal, eu estava falando sobre comunicação. Tentando que a gente consegue, né? Então, vamos lá, eu quero orar por você, porque esse é um desafio para todos nós. Aprender a falar e ser sincero, aprender a ouvir e aprender a fazer o slogan da nossa vida, não um estilo musical, um partido político, um curso, um talento, um dom, mas a palavra de Deus ser a nossa bandeira. Então, eu quero orar por você. Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos ajude a avaliar qual é a bandeira que a gente está erguendo. Qual é a placa que a gente escreveu e colocou em cima da nossa cabeça, para todo mundo ler, quando nos encontra. Se é da moda, que a gente se veste super bem, se é da intelectualidade, que nós somos super inteligentes, se é de intelectualidade no sentido que é uma pessoa que compreende das coisas da nossa nação, que entende, que toma partido político, ou estilo musical. Qual é a placa que a gente está levantando em cima da nossa cabeça? É a minha beleza? Ou é alguma virtude? É a vaidade? Senhor, eu peço, por favor, nos ajude a sondar aqui. Por favor, nos ajude a baixar a placa que foi a gente que escreveu. Porque o que a gente acha ou pensa não é o que o mundo precisa. Não é isso que vai mudar a vida das pessoas, que vai transformar elas. É porque a palavra do Senhor diz, Senhor. Nos ajude a escrever o que o Senhor está dizendo. Como diz o texto, Senhor, escrever em letras grandes e com clareza, para que até quem passe correndo e olhe, consiga entender o que está escrito. Senhor, por favor, Senhor, que a bandeira sobre nós seja o amor. Que a tua bandeira sobre nós seja o amor. Que a tua bandeira sobre nós seja Cristo crucificado. Senhor, eu peço, por favor, vem sobre nós, Senhor, para que a gente perca a vergonha de anunciar que nós cremos que Jesus veio em carne, que Ele andou como homem, que Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e nos livrou do inferno, Senhor. Eu quero orar a Deus para que o Senhor tire a insegurança nossa de falar que nós cremos que o inferno existe. Por favor, Senhor, por favor, Deus, Deus, nós estamos num lugar extremamente humanista, Senhor, que parece um absurdo o inferno existir, parece um absurdo a ira de Deus, parece que tudo é bitolação, parece que o evangelho é escravidão, Senhor. É o jeito que as pessoas enxergam assim. Tira de nós, Deus, o medo, a insegurança de dizer que nós cremos em Cristo, que nós cremos na virgindade de Maria, quando ela concebeu Jesus, que nós cremos no inferno eterno, que nós cremos que pessoas que não creem em Cristo estão indo para lá. Ajuda a gente a levantar a placa, Senhor, não de simpatia, de ser simplesmente legal, sim, da gente ser misericordioso, Senhor, porque a misericórdia é que nos faz agradáveis, mas, Senhor, sim, que a gente levante a placa do Senhor, e a mensagem que o Senhor mandou, Deus, Abacuque escrever o juízo vai vir, e o justo vai sobreviver ao juízo pela fé. Senhor, ajuda a gente a levantar essa placa, essa é a placa da nossa vida, o juízo vai acontecer, Cristo vai vir uma segunda vez, e o justo, o que crer em Cristo pela fé, ele vai sobreviver, que essa seja a nossa placa, Senhor. Que a gente não carregue outras placas, Senhor. Eu quero pedir, Deus, nos dê, por favor, constrangimento, arrependimento, se as placas que a gente está levantando o quanto somos abençoados. Se a placa que a gente está levantando o quanto as coisas dão certo na minha vida. Ou o quanto, qualquer outra coisa, de verdade, Senhor. Eu oro, Senhor,
Mesmo que o Senhor prospere os nossos negócios, mesmo que o Senhor prospere os nossos projetos, que a nossa bandeira não seja a prosperidade, mas que a nossa bandeira seja Cristo, Cristo, Cristo. Eu te agradeço, Pai, porque tem muita gente talentosa aqui, muita gente inteligente, capacitada pelo Senhor. E eu oro que elas prosperem no tempo certo. Prosperem financeiramente, profissionalmente, ministerialmente, em todos os sentidos, no tempo certo. E que a prosperidade que o Senhor dá para elas seja um chamariz para as pessoas, mas que quando elas chegarem mais perto, elas vejam Cristo e não a prosperidade. Por favor, que a nossa placa não seja a gente, o que a gente sente, ou que, por favor, Senhor, eu quero orar a Deus em nome de Cristo, por pessoas que, Deus, só conseguem falar das dores. Eu quero orar por pessoas que estão ensimesmadas, que só sabem falar das suas dores e do que não concordam. Senhor, o Senhor não está perguntando o que a gente concorda ou não. A esperança é o Senhor. Eu quero orar por isso, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero orar por quem precisa parar de reclamar um pouco da vida, Senhor. Por favor. O povo de Israel não entrou na terra prometida porque só ficou reclamando, Senhor. Eu oro por pessoas reclamadoras, Deus, murmuradoras. E eu oro, Deus, que o Senhor me ajude a não fazer isso quando eu faço. Eu oro, Deus, por cada um de nós, Deus. Sério, nos ajude a parar de reclamar. Nos ajude a parar de ficar reclamando das pessoas, do país, da família, da igreja, de tudo. Tira a reclamação de nós. Tira a maledicência de nós. Por favor. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra pesada, desagradável, torpe, mas só saia o que transmite graça. Só saia o que transmite graça, Senhor. Nos ensina, Senhor, a comunicar vida quando a gente falar. Nos ensina a transmitir graça quando a gente fala. Mesmo quando a gente fala de coisas difíceis, Senhor. Eu quero orar, Deus. Orar mais uma vez pedindo perdão, Senhor, por tempos desagradáveis nessa semana que eu tive com pessoas. Talvez falei de uma maneira ruim com a minha família, com amigos, com irmãos da igreja. Quero pedir perdão por toda a comunicação que não transmitiu graça, Senhor. E eu oro por nós, Deus. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe quando fazemos isso. Perdoe quem nem pediu perdão. Eu peço, perdoe essa pessoa sem ela pedir perdão. Eu intercedo por ela, Senhor. Por favor. E ensine, Deus. Ensine. Eu quero pedir que o Senhor gere em todos nós o desejo de transmitirmos graça quando conversamos. Até quando falamos de coisas difíceis. Até quando temos que fazer uma ferida de amor em alguém. Fazendo uma crítica amorosa. Mas que é uma crítica. Que a graça seja transmitida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor quer resolver as coisas, mas o Senhor não quer que a gente machuque porque a gente faz tudo errado. O Senhor quer que a gente vá no seu jeito, no seu amor, na sua graça. Então eu oro, ensina a gente a se comunicar. Mas mais do que tudo, ensina a gente a comunicar a tua palavra. Por favor, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos por isso. Quem precisa ser o melhor ouvinte, faz melhor ouvinte. Quem precisa ser mais corajoso, para ser sincero, faz ser mais corajoso. E que todos nós possamos ter esse lugar, essa torre de vigia e de espera de Abacuque, onde a gente espera o Senhor dizer. E aí a gente não vai levantar a placa da nossa dor ou da nossa reclamação, mas a gente vai esperar o Senhor dizer para a gente poder levantar a tua placa, Senhor. Em nome de Jesus eu oro.